Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Mariano e esse é o canal Gaber. Bom, gente, hoje, como é quinta-feira, decidi colocar aí de quinta filmes que não são novos, são filmes mais antigos, mas que são filmes que eu gosto muito, tanto por ser filme cult, que eu adoro filme cult, né? Filme cult, pra quem não sabe, são filmes que trazem algo mais reflexivo, digamos assim. Por exemplo, filmes do Charlie Chaplin são filmes cult, eles não têm fala, mas te faz pensar muito, não só enquanto você assiste, mas depois que você assiste. Então, por exemplo, filmografias, é, filmes baseados em histórias reais, são normalmente filmes cults porque eles te fazem refletir muito depois que você assiste. Mas em sua maioria, na maioria das vezes, é considerado filme cult. Então, filmes baseados em fatos reais, filmes que contam histórias de personalidades, como o filme da Marilyn, né? Ou tem vários filmes de Yves Saint Laurent, da Chanel, né? Da Coco Chanel. Então, hoje a gente vai falar mais um filme cult que não é tão falado assim, mas que eu amo muito. Eu assisti recentemente. Foi no. Acho que no começo do ano passado, no meio, mais ou menos. Pra mim, isso é recente. Então, eu assisti esse filme e eu me surpreendi muito. Que é o filme Grandes Olhos. Ele já me chamava muita atenção, porque por conta da capa mesmo do filme, que é uma coisa que chama muita atenção. A história, eu vou ler para vocês a sinopse do que acontece no filme, que é basicamente o que aconteceu com a Margaret Keane. Então vou falar para vocês a sinopse do filme para vocês assistirem, porque compensa muito. Pintora e defensora das causas feministas, a norte-americana Margaret Keane enfrenta um de seus maiores desafios ao levar ao tribunal o próprio marido. Sim, ela entrou em uma questão judicial. Vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Em um período em que o reconhecimento de um trabalho feminino era difícil, a artista aceita assinar com o sobrenome do marido e tem sua obra usurpada pela ganância dele. Uma batalha judicial parece ser a única saída para recuperar a dignidade dela. Então, basicamente, a Margaret Keane, ela era uma pintora. Ela fazia grandes artes que eram muito famosas, só que ele induziu ela a fazer a assinatura dela, né, como artista, como Keane, que é o sobrenome dele. E que então, resumindo, ele pôde passar como autor. Ele pôde não, né? Ele se passou como autor das obras. Isso também é categorizado como plágio. Até porque ela não foi a única que sofreu de plágio por ele. Ele estava mais conhecido, né? Como é que ele chamava? Walter Kane. Ele estava mais conhecido porque ele já era popular por fazer pinturas de vilas, se eu não me engano, francesas. Até que um belo dia ela pegou e foi no ateliê dele e viu que tinha quadros, uma fileira de quadros que ele ainda não tinha vendido. Ela tentou ver o que estava acontecendo. Ela olhou para o quadro, e ela, como artista, né, como pintora de verdade, inclusive ela inventou uma técnica que é olhos grandes, justamente porque, aliás, grandes olhos, justamente porque ela desenha normalmente crianças e as crianças têm os olhos muito grandes, não é algo meio que proporcional ao corpo, mas é algo para chamar atenção. Que choque é o trabalho da arte, né? Não necessariamente ser bonito, mas ser chocante, provocar algo nas pessoas, algum sentimento, não necessariamente de tranquilidade, não um sentimento de beleza, mas de qualquer outro tipo de sentimento. Qualquer sentimento que uma arte transmite, realmente ela é uma arte.
Mas voltando aqui, então ela, como ela realmente era uma pintora, ela viu que tinha algo diferente numa das pinturas e ela pega e raspa, que é na parte da onde os autores das obras eles assinam. No que ela raspa, ela viu que tem uma outra assinatura embaixo, que não é a dele. Então ela pega e vai deixando tudo em off. Aí ela vai jogando na cara dele, que tudo que ele estava fazendo era plágio, e ele se negando, óbvio, né? Como ele estava usurpando, ele não sei se ele roubava os quadros, não lembro exatamente a questão de como ele conseguia os quadros, mas ele vendia como se fosse deles, tipo, valores muito altos, porque ele já estava mais conhecido. E então era isso que ele fazia, ele vendia os quadros com como se fossem autorais, né? Como se fossem deles. Aí a mulher dele, a dona Margaret King, que era a verdadeira pintora, começa a achar estranho as atitudes dele. Aí ela pega e fala assim, não, peraí. Ele vai lá no tal de uma conferência de artistas, sei lá, eu vou também. Aí ela vai, inclusive ele fica muito bravo porque ele é um marido narcisista, né? Que é aquela pessoa que não aceita que a outra pessoa cresça, até porque ele sabe do potencial dela, então ele jamais vai deixar ela crescer. Então para ele é muito doloroso. Então o que ela pega? Ela fala assim, então a gente vai se separar. Isso, gente, eu estou falando de um filme que se passa nos anos 50, onde as mulheres eram, sim, basicamente treinadas pelos pais a serem submissas aos homens. Então, é uma época muito triste, por isso mesmo que muitas mulheres só conseguiam escrever livros, aliás, divulgar livros, porque elas assinavam com nomes masculinos, né? Os pseudônimos eram masculinos, as mulheres escreviam com pseudônimos masculinos para que pudesse ser vendido, porque senão é, as, as editoras elas nem se preocupavam em ler para ver se divulgava, porque as mulheres sempre foram oprimidas, principalmente nessa época dos anos 50. Aí veio os movimentos mais feministas, né, de 50, 60. Aí foi quando foi mudando as coisas. E a Margaret King, como ela já sempre foi uma mente aberta, sempre foi fora da casinha, digamos assim, que isso é muito bom, que deixa bem claro que isso é muito bom ser fora da casinha. Ela não deixou quieto, pediu a separação, onde todo mundo ficou horrorizado, né? Porque, gente, os vizinhos ficaram horrorizados. Gente, uma mulher pedindo separação, você não vai conseguir sobreviver nunca sozinha, porque por isso que também tem essa tradição quando as pessoas se casam, né, num casamento hétero, desde sempre a mulher que mudou o nome para o sobrenome do homem, né? Adicionou o sobrenome do homem do marido no nome mesmo, para justamente ter essa coisa de submissão, né? Porque na verdade a mulher sempre foi submissa ao homem nesse sentido. A mulher ela sempre foi, isso estou falando desde sempre, ainda é assim. A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista e que isso obviamente teve aí uma evolução, né, o movimento feminista, e que hoje conhecemos o que é o feminismo de verdade. E olha para onde vai a ideia, a conversa. É que esse filme ele fala justamente sobre todos esses fatos. Você vê muito como era o relacionamento abusivo dos anos 50. Mas voltando para cá, falando em relação ao casamento, hoje em dia não é mais obrigatório a mulher colocar o sobrenome do homem. Hoje em dia, tanto pode o homem colocar o sobrenome da mulher, quanto nenhum dos dois não é obrigado a mudar o nome. Então, antigamente, era cultural e obrigatório pelo cartório que a mulher colocasse o sobrenome do homem no seu registro, né, no seu casamento. Então,
tinha toda essa opressão, toda essa movimentação para que a mulher tivesse o sobrenome do marido. Mas então essa história é uma história real e também conta, né, nessa história, nesse filme, mostra muito bem o quanto ela foi abusada psicologicamente também pelo marido. Mas ela sempre foi muito reflexiva, tipo, meu, não é assim que funcionam as coisas, vamos dar uma investigada como é que tá os negócios. E aí ela foi investigando dentro da casa dela, foi onde ela achou os quadros, aí, enfim. Ela conseguiu processar ele e ela ganhou, se eu não me engano, algumas causas lá, porque ela processou por várias coisas, por plágio, por várias coisas. E, e esse filme não poderia ser um diretor diferente que não Tim Burton. Então vocês imaginam que é um filme bem assim, que te prende, é um filme que te prende o tempo inteiro, é um filme muito bom. Normalmente filme cult tem uma dificuldade da galera gostar porque não prende tanto, né? A não ser que você seja fã, por exemplo, do filme da Marilyn Monroe. A não ser que você seja muito fã, você vai ficar instigado a assistir. Se não, e esse filme ele traz justamente isso, porque a Margaret Qualley, ela tinha, os quadros delas eram famosos, mas ela não. Então, o Tim Burton conseguiu fazer com que a gente se instigasse a conhecer a história da Margaret Qualley junto com o Walter Kane, né? E eu achei muito interessante. Apesar de ser do Tim Burton, tem uma característica meio Tim Burton, meio que um suspense Tim Burton, ele não é tão assim na cara que é do Tim Burton. Então, assim, é muito divertido assistir esse filme. Triste, porém, muito bom. Assistam, principalmente mulheres, assistam para vocês verem coisas assim que às vezes acontece no nosso dia a dia e vocês não percebem. Que é justamente o caso de homens que são narcisistas, homens que são opressores. E no elenco, quem é a protagonista? Amy Adams. Sim, a Amy Adams que fez aí Encantada e Desencantada, que eu fiz essa semana. Um vídeo falando sobre Desencantada, que, ai, só por Deus. Ah, enfim, inclusive o vídeo de ontem é o Desencantada. Volta lá no vídeo, volta no canal lá pra vocês verem. Vocês vão ver o Desencantada. Então ela fez Encantada, fez o Casa Comigo e também fez A Mulher na Janela, que é um filme que eu amo, que tá na Netflix. Então, enfim, foi não tão bem criticado, porém, a crítica não foi muito boa, mas eu amo esse filme de qualquer jeito, A Mulher na Janela. E também, né, quem faz o Walter Kane, a Amy Adams, ela é a protagonista, então ela faz a Margaret Kane. E quem faz o Walter Kane é o Christopher Waltz. Ele é maravilhoso, ele já fez 007, fez A Lenda do Tarzan, fez Águas para Elefantes, que é um filme que eu amo. E ai, esse filme é de cortar o coração. E também, como amiga da Amy Adams, como da Margaret Kane, na verdade, tem a atriz Kristen Ritter, que faz a Diane. E também tem o ator Terence Stamp, que ele faz o John Kennedy. Ele fez Priscila Rainha do Deserto, ele fez Lar das Crianças Peculiares e também fez Mistérios no Mediterrâneo. Mistérios no Mediterrâneo, que é aquele filme do... Desculpa, gente. Do Adam Sandler junto com a... Gente, enfim. É o filme do Adam Sandler junto com a... Ai, gente, a ex do Brad Pitt. A Rachel do Friends. Eu esqueci o nome dela. E também tem o ator James Saito, ou Saito, não sei como pronuncia. Ele faz o juiz, ele já fez o Homem-Formiga. O filme Homem-Formiga. Ele não fez o Homem-Formiga, mas ele fez o filme Homem-Formiga. Fez as aventuras de Pi também. E também fez um Match Surpresa, que é um filme da Netflix aí, que é muito legal. Já fiz vídeo sobre esse filme. É um ator muito bom, o James Sato. Ele é um ator mais de teatro, então não tem tantos filmes.
mas ele tem um rosto bem marcante. Eu aposto que vocês já devem ter visto o filme com ele. E é muito legal mesmo. E esse filme ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2015, com a Amy Adams aí ganhando esse prêmio, que é um prêmio muito importante. Então eu trouxe para vocês aí um filme, né, que é um filme cult, que é a minha proposta de quinta-feira trazer um filme de TBT, TBT no canal. Então, assistam porque vale muito a pena mesmo. Então, gente, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E também, deixe o like no vídeo, né, gente? Não custa nada, vocês me ajudam de graça e o crescimento do canal vai só lá pra cima. Então, gente, eu vou me despedindo aqui. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!